Quem está preparado para receber uma palavra de Deus, não do pastor Márcio? Eu também estou, viu? E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre um tema desse boletim que está na mão de vocês. E eu creio que a gente vai sair daqui edificado, porque é o Espírito Santo de Deus que move nas nossas vidas, e Ele já começou a mover através dos louvores, tocando os nossos corações, amém? Aí no boletim de vocês não apareceu o tema da mensagem. O tema da mensagem é assim: quem não desiste, colhe. A gente sabe que no processo do plantio, no processo da colheita, vocês podem anotar o tema da mensagem que não sai no boletim. Quem não desiste, colhe. Existe um processo para que a gente possa colher. A gente tem que preparar o terreno, a gente tem que escolher a semente, esperar a temporada certa, lançar a semente, regar, esperar, a árvore vai crescer. Depois que cresce a árvore, daí vai começar a sair o quê? Novos frutos, nova semente, a nova colheita. E muitas vezes nesse processo, como nós somos da geração do micro-ondas, a gente planta e quer colher amanhã. Daí, poxa, já tem 3 meses que eu plantei e eu ainda não consegui colher nada. Daí eu pego e me frustro e desisto. E a gente vê a igreja sendo roubada, e quantas vezes eu sou roubado, ou eu fui roubado por não esperar o processo que Deus tinha na minha vida, o que Ele queria fazer. E eu falei, poxa Deus, eu já troquei a minha semente. Por que eu estou plantando, regando, esperando, e até agora eu não consigo colher nada? Eu vou desistir. Eu acho que esse negócio de igreja não está com nada não, viu? Sinceramente, eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Eu poderia estar indo para a praia, assistindo um jogo, fazendo alguma coisa. Poxa Senhor, eu já vim para a Tua presença, eu estou aqui. Por que as coisas ainda não mudaram? Porque tem um ciclo, tem um processo. E quem não desiste, colhe. Quem desiste, deixa a semente, o outro vai passar e vai colher. Entendeu? Então, já começo falando, a gente tem que persistir e descansar no Senhor. O versículo base de vocês, que está no boletim de vocês, está escrito assim, está em Êxodo 32, 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. O contexto desse versículo é: Moisés havia acabado de descer do monte, tinha recebido as tábuas da lei, e quando ele chegou lá embaixo, o povo tinha pego tudo aquilo que Deus tinha restituído na vida deles, e transformado em um bezerro, e começaram a adorar. Eles falaram assim: Moisés morreu. Eles falaram assim: esse tal de Moisés morreu. Então, vamos fazer para a gente um Deus para que a gente o adore, para que a gente preste culto. Porque esse aí, que foi lá falar com Deus, não vai trazer mais notícias para a gente. Eu não quero falar dessa atitude do povo agora, mas a de Moisés. Ele pegou o que ele acabava de receber de Deus, ele acabou de receber de Deus, e quebrou. Eu falei, poxa, aí Moisés chutou o balde, né? Moisés desistiu. Ele falou, não quero mais isso. Mas quando a gente vai ler um pouquinho mais e entender o que estava acontecendo, na verdade, ele se frustrou sim. Eu creio que vontade de desistir, ele teve. Como ele teve várias vezes, inclusive ele falou com Deus, que eu não sou capaz disso. Mas nesse momento, o que ele estava fazendo? Ele estava demonstrando para o povo a frustração que ele estava tendo naquele momento. E isso não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente quer chutar o balde. Eu lembro de uma crise que a gente passou aqui começou em 2005 para mim. Daí eu falava brincando, viu gente? Se escandalizam com as minhas frases. E eu falava brincando assim, tá me dando um desespero tão grande, dá vontade de sair correndo pelado na rua. Assim, para você ter uma ideia, o nível de desespero, isso aí era desespero na parte profissional, as coisas que vinham acontecendo, meu Deus, era muita pressão, eu não estava aguentando, estou fazendo, achava que estava fazendo certo, né? Imagina que graça, é triste, mas esse desespero vem em todas as áreas das nossas vidas, e a gente quer chutar o balde, a gente quer abandonar tudo.
abandonar tudo, né? Meu filho não tem mais jeito, minha esposa, meu casamento, a minha situação imigratória, eu vou abandonar. Quantos anos aqui, quantos anos esperando e nada. E as coisas não acontecem da forma que eu desejo, da forma que eu espero. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus primeiro quer os nossos corações, Ele quer tratar com as nossas vidas. A gente vai discorrer um pouco sobre a vida de Moisés, a gente vai poder entender tudo o que passou e por que todas essas coisas aconteceram na vida de Moisés. E aonde Deus estava querendo levar Moisés, o que Deus queria fazer através da vida de Moisés. Então eu já faço uma pergunta para vocês e para mim. Aonde Deus está querendo nos levar e o que Ele quer fazer através de nós. Se nós fomos criados para o louvor e da glória dEle, tem um propósito específico nas nossas vidas, individual, para cada um. E a gente vai aprender a passar por esses processos sem desistir. Em nome de Jesus. Nós não vamos desistir de nenhuma aliança que a gente fez. Casamento é aliança. Filhos é aliança. Ministérios é aliança. Deus pode mover um daqui para lá, um de lá para cá, ministerialmente falando, mas é com o propósito dele. Mas existe uma aliança que nós temos no Senhor. Então, a minha palavra é desde já, não desista. Não desista, está difícil, não desista. Imagina ter que recomeçar o processo. Aquele que já plantou a semente já está lá colocada, só que já morreu a semente, está começando a brotar, a pessoa vai e desiste. Mas se for ter que fazer tudo de novo, vai ter que preparar o terreno de novo, lançar a semente de novo, e o processo começa de novo. Casamento. Meu casamento é difícil. Já pensou ter que começar tudo de novo? Essa esposa já está mais domada, esse marido já está mais, né? Então, nós temos aliança em Deus, e Deus abomina o divórcio. E tudo que Deus abomina, a gente tem que abominar, não como peso de lei, mas como peso de satisfação de agradar aquele que nos libertou. Amém? A lei foi estabelecida para que o povo não andasse longe da presença de Deus. Mas nós, como povo de Deus, a gente tem que ter prazer em submeter à vontade dEle, não como um peso. E o Senhor vai mudando isso nos nossos corações. Amém? Vamos entender o que estava acontecendo. Moisés nasceu numa época em que, inclusive o pastor Marciano na quinta-feira pegou e pregou um pedaço da minha palavra, sem a gente saber, ele estudou o mesmo tema, foi até interessante para quem estava aqui no GE, né? Moisés nasceu num período em que Faraó havia feito um decreto que todo menino hebreu tinha que morrer, porque o povo hebreu estava prosperando e estava crescendo demais nas terras do Egito, e Faraó se sentiu ameaçado. Então, todos os bebês do sexo masculino teriam que morrer. Moisés nasceu nesse contexto, e a mãe dele fez um cestinho de vime, né? De junco, e pôs betume por dentro, piche. Tanto é que aquele cestinho que a gente carrega as crianças, até hoje a gente chama Moisés, né? No Brasil, o povo mais antigo. Depois que eu fui entender, depois que eu conheci a Cristo, que eu fui entender por que aquilo chamava Moisés, né? Aquele cestinho, né? Então, tá vendo? Trouxe influência até hoje. A mãe dele colocou ele nesse cestinho, colocou no rio e falou: eu não entrego meu filho para a morte, mas eu entrego o meu filho para o Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha livrar o meu filho da morte. As crianças eram jogadas no Nilo para que os crocodilos viessem e matassem as crianças. Moisés foi para lá, foi de barquinho e chegou lá aos pés, né, da filha de Faraó. E pela graça e misericórdia e plano de Deus, ele foi resgatado, a gente sabe da história. Miriam estava junto, foi lá, falou: princesa, você quer que eu arrume uma ama de sangue não, de leite? Uma ama de leite para a criança? Ela falou que sim. A mãe de Moisés amamentou ele e, além de tudo, ganhou um salário por um período. Aí Moisés cresceu no palácio como um nobre, numa linhagem possivelmente sucessora de Faraó, e tudo que ele fazia, ele era um menino letrado, que aprendeu os costumes do Egito, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e a gente sabe que tudo isso tinha um propósito, porque quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi quem? Foi Moisés. Ele relatou tudo aquilo que ele ouviu, ele relatou. Imagina a memória que ele tinha, né? Então tinha um propósito, ele foi para lá, passou um tempo por egípcio, para quê? Para aprender e para poder escrever aquilo que nós lemos hoje. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. Está difícil? Preocupa não, tem um propósito.
Tem um propósito, mas se a gente não tiver olhos bons, a gente vai pegar esse tempo e em vez da gente entender que existe um propósito e viver o melhor daqueles dias, a gente vai começar a simplesmente murmurar. Nada dá certo, nada dá certo. Com quase 40 anos, Moisés descobriu que ele não era dessa linhagem egípcia, que ele era hebreu, e que ele via o povo do Egito maltratando demais os hebreus. E ele sofria com isso. E numa vez que ele estava andando pela área do Egito lá, ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. Ele foi lá, defendeu, matou esse soldado, e simplesmente a vida dele mudou completamente, mais uma vez. Foram 3 períodos de 40 anos a vida de Moisés, morreu com 120. E ele passou por muitas mudanças, muitas mudanças. Daí você fala assim, poxa, mas você está falando de Moisés, de um grande libertador, da velha aliança. Moisés, ele foi contemporâneo do povo hebreu e da velha aliança, porque a aliança ainda não tinha sido estabelecida. E foi estabelecida depois, com Moisés, depois da tábua da lei. E o Senhor fez essa aliança com o povo. Só que hoje nós não somos Moisés. Você está me contando uma história de Moisés. Só que o Senhor nos fez corpo de Cristo e nós somos libertadores em potencial. A gente está aqui nessa terra com um propósito maior do que as nossas lutas. O nosso propósito é que a gente se transforme em grandes libertadores. Existe um número de pessoas para cada um de nós, para que a gente venha levá-los a Cristo. Vocês creem nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que através da vida de vocês e das nossas vidas, a gente vai levar um número de pessoas a Cristo? Qual é o tamanho da minha cota? Qual é o tamanho da minha cota? Quantas pessoas eu já falei do amor de Cristo, essa pessoa se converteu através do meu falar, através do meu viver, através do meu estilo de vida, né? O Senhor quer tirar o povo dele de ser a multidão e levar o povo dele para ser os discípulos, aqueles que andam próximo dele e que ouvem os mandamentos e submetem à vontade dele. E esses somos nós. Somos nós, igreja, amém? Em Atos 7, 23 a 35 diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que se ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou um egípcio ontem? Ou seja, aí ele descobriu que ele havia sido descoberto. Nesse momento ele descobriu que havia sido descoberto, porque quando ele matou e enterrou, ele não sabia que ele havia sido descoberto. Daí, com isso, começa o processo de fuga na vida de Moisés. Ele para de ser uma pessoa do Egito e passa a ser uma pessoa não grata, e Faraó queria matá-lo. Ele passa a ser o quê? Um fugitivo, errante, andando por terras alheias, longe da presença da família dele, que eram os egípcios, que ele achava, e sem estar próximo da família hebreia, que era a verdadeira família dele. Ele foi parar aonde? Na terra de Midian. Na terra de Midian, ele andou pastoreando as ovelhas do sogro. Do sogro, não. Primeiro ele teve um encontro com a família do sogro, e lá ele virou pastor de ovelhas. Essa foi a primeira grande mudança na vida de Moisés, que ele estava consciente. A primeira de quando bebê para egípcio, agora de egípcio para pastor de ovelhas, sem teto, morando na rua, comendo o que tinha, não comendo aquilo que ele tinha no palácio. Primeira grande mudança. Nesse período, ele se casou, conheceu Zípora, teve 2 filhos e era um bom pastor de ovelhas. E o próprio sogro dele foi uma pessoa que falou demais da história do povo hebreu para ele. Ele aprendeu mais e mais sobre ele mesmo, coisas que ele não sabia durante esse período. Queridos, quando a gente estiver passando por uma situação de mudança grande em nossas vidas, eu creio que é hora da gente, em vez de desesperar, refletir. Se a gente refletir, a gente vai aprender coisas sobre as nossas vidas que a gente ainda não sabe. Isso vai nos ajudar e vai nos dar força para que a gente possa caminhar.
Então, com a vida estabelecida, com mulher, 2 filhos, aproximadamente 80 anos, ele teve um encontro com Deus. Nesse encontro, ele passou a entender o verdadeiro propósito da vida dele. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximou-se para observar, e ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. O que Deus estava falando para ele, estava falando assim: eu vim aqui te explicar por que você está passando por isso. Eu vim aqui te explicar porque todas essas lutas estão servindo para tratar sua vida, tratar seu caráter, porque eu tenho um plano específico na sua vida e você vai ser o libertador do meu povo. Eu vou te capacitar porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está há 400 anos como escravo nas mãos do faraó, escravos nas mãos do Egito. E você está sendo treinado e sendo capacitado para ir e libertar o meu povo diante de faraó. A gente sabe que ele tinha muitas lutas, muitos enigmas interiores, né? Que ele não se sentia capacitado. No verso 33 diz assim: então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Não tem como nós entrarmos na presença do Senhor sem santificação. Às vezes, num momento de frustração, nós nos tornamos rebeldes, nós nos afastamos da presença de Deus, em vez de bem dizer, de adorar, de orar, a gente passa a murmurar. Isso nos desqualifica da presença de Deus. Então, se a gente quer ir na presença de Deus, o que a gente tem que fazer? Isso é do começo ao fim da Bíblia, é santificação. Está passando por frustração, fez besteira, falou bobagem, o que foi, não importa. Se prostra, se arrependa e fala: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu falei, mas eu estou aqui diante de Ti. Eu vou entrar na Tua presença e eu vou ouvir o Senhor falar comigo. O Senhor é o maior interessado em que a gente se comunique com Ele. E nós somos os maiores beneficiados, porque Ele nos criou para que a gente fosse uma raça eleita, para que a gente fosse povos igualzinho a Jesus Cristo de Nazaré, que nós estivéssemos reproduzindo o caráter dele. E nós, como nas nossas... como posso falar, egoísmo, no nosso egoísmo, olhando para as nossas dores e para as nossas necessidades, a gente se afasta completamente do propósito que Deus tem para as nossas vidas e nós nos frustramos. Não existe alegria maior do que poder fazer a vontade de Deus, porque daí vem um regozijo que vem de dentro para as nossas vidas e isso nos mantém de pé. Nessa conversa aqui, Moisés estava recebendo de Deus o propósito principal da vida dele. O propósito principal. Versículo 34. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, eu o enviarei para o Egito. Daí no 35 diz assim: este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ou seja, esse é o mesmo Moisés que os 2 irmãos tinham falado: quem é você? Você é líder sobre nós? Então eu aprendo aí que Deus nos restitui. Ainda que a gente tenha sido humilhado, Deus nos restitui. Ainda que a chave está em não receber o que a gente ouve, que nos coloca para baixo, mas sim aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque os irmãos dele falaram: quem é você? Daí Deus pega e fala: esse é o mesmo Moisés que foi humilhado, que falou assim: você não é líder de nada, quem é você? O que você está querendo aqui? Está querendo nos matar? Deus pega e levanta Moisés, restitui a Moisés. Nosso Deus nos restitui. Outra coisa, igreja, nosso Deus nos capacita. Ele tem nos chamado, Ele se sente chamado para um desafio maior, espiritualmente falando, Ele nos capacita. Retira toda humilhação e transforma em bênção. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz com Deus? Nós não precisamos ser super-heróis. Porque Ele é. Nós somos o corpo de Cristo. A gente tem que só submeter aos princípios. Mas Ele é. Todo o poder pertence ao Senhor, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Aquele louvor, né?
Todo o poder pertence ao Senhor, não pertence a gente. Cabe a nós o quê? Ter uma vida santa, separada, para que Ele use nossas vidas com poder, com autoridade, com graça, com amor. Amém? Moisés reconheceu suas fraquezas diante de Deus. Êxodo 3, 10 a 11. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem somos nós, né? Quem sou eu? Quem sou eu, André? Quem somos nós? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O Senhor tem que pôr um colírio nos nossos olhos e falar: nós somos o corpo de Cristo. A autoridade está sobre nós, Ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo do Altíssimo. Amém? Um ponto aqui. Cirou, desobedeceu a Deus, colheu o fruto da sua desobediência, mas nunca desistiu. Quando eu fui ler esses textos aqui, eu fiquei impactado, eu fiquei impressionado com todas essas coisas que aconteceram com ele e o quanto essas coisas acontecem em nossas vidas hoje e a gente paralisa. Mas ele não desistiu. Números 20, 7 a 12. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta e fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes. Não foi isso que Deus disse para ele, hein? Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Olha só, Deus falou para eles falar a rocha, eles bateram na rocha. E Deus disse que por eles terem feito isso, eles não santificaram a Deus. Eles não fizeram aquilo que Deus tinha estabelecido diante da comunidade. Eles ainda repreenderam a eles. Devo eu falar a rocha para que vocês bebam água? Deus já não tinha dado uma ordem para ele? Fala para que as pessoas bebam? Por que ele repreendeu o pessoal e bateu a rocha? Deus falou assim: vocês têm uma missão, libertar meu povo do Egito e levar até a terra de Canaã. Mas por causa disso, vocês dois não vão entrar na terra. Imagina só. Imagina. Eles, poxa, quer dizer que o Senhor está me chamando, eu vou aqui aguentar esse povo rebelde, teimoso, feito uma vaca, pessoas que não obedecem nada. Eu estou falando, o Senhor está mostrando os seus sinais, os seus prodígios, suas maravilhas, desde o começo, e eu não vou entrar. Faz o seguinte, Deus, levanta outro. Eu vou me juntar com esses caras aí, ó, e vou... Vamos imaginar aqui no contexto da igreja. Ó, queridão, você vai dar um tempo aí, vai dar uma sentadinha, porque precisa dar uma ajustada. Ó, então levanta outro, eu vou sair da igreja. Isso acontece nas nossas vidas. Imagina, seu chefe fala assim: tá bom, você está lá há tanto tempo, você é o chefe, daí de repente, por uma circunstância, você falou: ó, você vai continuar trabalhando aqui, mas você não vai ser mais chefe. Eu falei: então eu vou embora. Então eu vou embora. Você está me castigando? Eu não aceito castigo. Eu canto pneu. Moisés não. Ele tinha uma aliança. A diferença é na aliança. A aliança não faz desistir. Ele sabia que não ia entrar na terra prometida, mas ele continuou cumprindo o propósito de Deus de levar o povo até lá. Momento nenhum ele falou assim: então chega, não quero isso para a minha vida. Eu aprendo demais. Não desiste em nenhuma circunstância. Está sendo castigado, está sendo tratado por Deus, não desiste. Continua caminhando. Continua caminhando. Nós já somos o povo de Deus. Quem aqui já declarou o Senhor como seu Senhor e Salvador? Nós já somos o povo de Deus. Nós já somos o povo de Deus. Não desiste. Não pode desistir. Não pode. Não pode. O Senhor vai querer usar aquele que está disponível para a obra dele. Ele está disponível. Aquele que tem um propósito firme. Eu escrevi aqui, ó: o meu prazer passou a ser a vontade dele, não minha própria
minha própria velha vontade. Quando a gente alinha nossa vontade, a vontade do Senhor, e entende que Ele tem um propósito para as nossas vidas, tudo que é dele passa a ser prazeroso, ainda que demande tempo e renúncia. Tempo e renúncia. O povo estava lá comendo, bebendo, tomando conta dos bichinhos, Moisés na presença de Deus. E Moisés na presença de Deus, porque ele era um instrumento de Deus. Ele era um instrumento de Deus, e nós somos esses instrumentos hoje, amém? Quero andar com vocês sobre as características de uma pessoa que não desiste. Ponto 1. A pessoa que não desiste, ele tem certeza do chamado e sabe da sua missão. Ele tem certeza do chamado e sabe da sua missão. Atos 7, 37 a 38. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará entre os seus irmãos um profeta como eu. Um profeta como eu. Olha como mudou a mentalidade do Moisés desde aquele dia que ele falou assim: Deus, como que o Senhor vai enviar a mim? Eu não sei falar. Eu, para libertar o povo, daí aqui ele já está se declarando assim: Deus vai levantar no meio de vocês um profeta como eu. Ele já estava se reconhecendo, ele passou a ter isso na vida dele, isso não fazia parte da vida dele. Então, igreja, se hoje você se sente um crente, mas não um discípulo, ou você se sente uma pessoa que aceitou a vida de Cristo na sua vida, mas ainda tem costumes velhos, é hora da gente se posicionar e falar assim: eu vou andar na tua presença, eu vou abrir mão de tudo isso, e eu vou passar a ser um corpo de Cristo, mas não um corpo paralisado, mas um corpo ativo, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é? Está todo mundo quietinho. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os vossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Não havia dúvida no coração dele, ele sabia o que ele estava fazendo. A partir daquele encontro que foi um divisor de águas. Quem já teve um divisor de águas de encontro com o Senhor Jesus? Nós já tivemos vários encontros, mas aí a gente anda um pouquinho com aquela gasolina e muitas vezes a gente para. Esses divisores nunca vêm parar, que a gente venha ser cada vez mais preparado para esse propósito. Ponto 2. Ele sabe se adaptar a cada período da vida. Entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse ponto, é muito interessante para as nossas vidas, porque nós nascemos no Brasil, a maioria nasceu no Brasil, outros em outros países, mas a gente mora, não é no nosso lugar onde a gente nasceu, nossa terra natal, e a gente teve que se adaptar. E as pessoas, quando chegam aqui, a gente ouve, a gente conversa com eles e fala assim: ah, não, eu tinha um escritório, eu era doutor, eu era médico, eu sei, eu tinha uma empresa, eu era empresário. Isso tudo é interessante e é uma realidade. Agora, quanto antes a gente conseguir entender que nós não somos doutor aqui, que nós não temos a empresa aqui, que mais fácil a gente vai conseguir viver e se adaptar nessa terra. Essa é a nossa realidade hoje. Ele aprendeu. Ele morou no Egito, morou errante pelas terras em Midian, voltou ao Egito para libertar o povo, e ele foi se adaptando a todas as fases da vida dele. Nós temos muitas fases nas nossas vidas. Tem fase que é de comprar, gente. Tem fase que é de vender. Tem fase que é de ajuntar. Tem fase que é de separar. E o que não pode mudar nas nossas vidas é a minha identidade pela fase que eu estou passando. Então, na fase que eu estou prosperando, eu sou um cara alegre, feliz. Quem me vê fala: estou bombando no espírito. A hora que eu perco dinheiro, eu sou um cara amargurado. Pensa num cara chato. Então, a gente tem que saber ser a mesma pessoa em toda e qualquer circunstância. A gente precisa saber se adaptar. Eu preciso saber me adaptar para não sofrer. Aquele que sabe se adaptar sofre menos. Se tomou decisão debaixo de oração e está passando por um processo, está difícil, aguenta, não desiste não. Era doutor, né? Lá no Brasil eu era um grande empresário, eu tinha um lava rápido, um car wash, um grande empresário. Estava quebrado, mas eu tinha. E chegou aqui, não, eu tinha um lava rápido. Você não tem mais lava rápido, quiser vai lavar carro na rua e fazer 15, 10. Mudou a nossa realidade. Você está aqui,
É nova fase, se adapta a essa fase. Agora, se você está aqui e fala, poxa, eu tinha um lava rápido, você não vai servir para o propósito de Deus. Não vai servir. Se adapte à sua realidade. Mas, o mais importante de tudo, vamos nos adaptar à realidade que Deus tem para as nossas vidas. Ele já nos tirou do Egito. Mas ainda falta alguma coisa para acontecer. E vai acontecer nas nossas vidas, amém? Olha só, em Coríntios, que diz assim, aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo é muito complexo, a gente fala muito sobre ele, mas ele é muito complexo. O estar em Cristo não é ter aceitado Jesus Cristo somente, não. O estar em Cristo é ter aceitado Jesus Cristo e todas as premissas que Ele tem para as nossas vidas. Senão eu nunca vou passar a ser nova criatura. Nunca as coisas velhas vão passar a ser velhas na minha vida. As coisas velhas vão estar sempre rodando em looping na minha vida, porque precisa de uma mudança de mentalidade. Enquanto eu não mudar a minha mentalidade e entender que hoje eu pertenço não mais ao reino do Egito, ao reino das trevas, mas ao reino de Jesus Cristo de Nazaré, eu vou continuar tendo saudade velha. Da hora que eu ouço um pagodinho do tempo velho, eu falo, uau, né? Cobiçando com as coisas velhas. Está amarrado em nome de Jesus. Aquele que está em Cristo trocou a mentalidade, ele foi forjado. O que aconteceu na vida de Moisés? Ele foi forjado, ele foi completamente transformado, a ponto de não querer falar, poxa, eu vou voltar para o Egito para libertar meu povo, eu deveria voltar para lá e morar naquele palácio. Ele não pensava nisso, não. Ele não pensava em riqueza, ele não pensava em nada disso, ele pensava no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele, da mesma forma que Ele estabeleceu para a gente, um novo propósito, que a gente venha a ser essa nação de sacerdotes, que fale e viva o amor dele. Só que o reino de Jesus tem uma bandeira, o reino de Jesus tem uma palavra, tem uma língua para ser falada, a bandeira é o amor, a palavra é a adoração, não é a murmuração. Então, como nós vamos ser reconhecidos aí por pessoas que servem a Jesus Cristo de Nazaré? Então, essa palavra tem me confrontado muito. E eu quero ser e pegar com força tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Amém? Ponto 3. Ele ouve conselhos. Se tem uma coisa que derruba qualquer homem, é aquele que anda só e aquele que não ouve conselhos. É aquele que acha que sabe fazer tudo e que não precisa de ninguém. Esse já é o princípio da queda. Não estou falando de uma queda profissional, mas acontece no mundo profissional também, mas estou falando de uma queda no mundo espiritual. Aquele que anda só, cai. Por isso que Deus nos fez corpo. Ele não fez um bando de cabeça que sai andando por aí. Nós somos corpo e há necessidade para que o corpo cresça, que cada um coopere, cada um faça a sua parte, igual está em Efésios 4:16. Êxodo 18. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Moisés poderia ter dito assim: sogrão, o senhor é midianita, né? Eu falei com Deus. O senhor sabe, aquela sarça lá, Deus mandou o anjo falar comigo, não foi com o senhor não. O que o senhor está se metendo no meu chamado? O que o senhor está querendo? Ele podia ter dado aquela carteirada. A soberba que é humana, que acontece demais. Quem é você, querido, para falar comigo? Quem é você? Eu sou o cara. Tem ideia de quantas pessoas saíram debaixo do meu comando e o senhor vem falar, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não, ele submeteu, ele ouviu conselhos, ele ouviu direção. Aquele que não ouve conselhos não é humilde, é soberbo. Eu pus a definição aí de humildade, eu sei que vocês já sabem, mas eu pus só para a gente dar uma ênfase. Humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Jesus foi humilde, foi simples, e submeteu à vontade de Deus, que era o Pai, que era a mesma que a dele, mas ele estava em carne, sujeito às mesmas tentações e dores que a gente. Soberbo, ao contrário, expressão ou sentimento de orgulho, de altivez, arrogância, presunção, eu sou o cara. Sobreposição de algo que se encontra em lugar inferior. Elevação, qualidade de alguém que é arrogante, presunçoso, é a prepotência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está em Tiago 4:6.
Característica de um grande líder, característica de uma pessoa que não desiste, ouve conselhos. Muitas vezes, quando eu estou cego, quando eu busco um conselho, ligo para o Marciano. Foi ontem eu liguei para o Marciano, eu não estava conseguindo enxergar alguma coisa. Liguei para ele, nós não conseguimos falar, mas ele imaginava o que estava acontecendo. Depois eu fui orar, liguei para a Luciana, fui atrás de conselhos, porque eu estava cego em alguma coisa. Mas aquele que busca conselhos não cai no buraco. Aquele que busca conselhos não desiste. Quando eu estou chateado com alguma situação, se eu estiver chateado com a Luciana e falar, cansei, eu vou cantar pneu, vou deixar ela sozinho, eu estou sendo fiel ao meu sentimento de alma, estou sendo fiel ao que eu penso, mas a partir do momento que eu busco o conselho, alguém fala, não, querido, deixa eu pôr um colírio nos seus olhos. Não é bem assim. A gente tem que buscar conselho, porque geralmente quem está de fora não está envolvido emocionalmente com a circunstância que você está passando. Ele vai saber trazer uma palavra diretiva para a sua vida, para as nossas vidas. Então, se a gente quiser não desistir, se a gente não quiser fraquejar, busque conselhos. Busque conselhos. Ainda que o que a pessoa vai falar, eu tenho certeza que você não vai querer ouvir na hora, pela fidelidade à dor da sua alma. Pensa num cara almático, sou eu. E eu luto, viu? Com essa minha alma, que ela grita, daí eu me prostro diante do Senhor, eu converso com alguém, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco transparente, ou bastante. Daí eu pego e rasgo o que está acontecendo, daí alguém vem e me dá uma palavra que vem de Deus. Então, reconheça as suas fragilidades, busque conselhos. Amém? Agora eu perdi. Agora ouça. Vamos aplicar? Então vamos aplicar. O povo havia saído do Egito, mas os seus costumes ainda eram os mesmos. Êxodo 32, 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer, isso aqui é o contexto do nosso versículo principal, lá de cima, quem lembra qual que é? Que Moisés quebrou as tábuas da lei. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Eles pegaram os despojos, pegaram tudo aquilo que Deus tinha dado e fizeram o bezerro de ouro. Muitas vezes acontece dentro da igreja. Os irmãos chegam quebrados. Eu não estou dando indireta não, tá? Eu estou falando coisas que acontecem no nosso cotidiano, porque a gente precisa achar uma aplicação prática de todas as palavras que acontecem. Não tem nenhum caso acontecendo aqui agora, nesse momento, mas aconteceu comigo. Nós somos restituídos pelo Senhor, Ele nos tira do Egito, a gente consegue andar bem, daí começa a sobrar um cacauzinho, daí eu sumo da presença do Senhor. Já estou bem, já estou salvo, né? Já estou salvo, se eu morrer eu não vou arder abraçado com o diabo. Se eu morrer eu vou estar na presença do Senhor. Então eu vou pegar tudo aquilo que Ele me deu, eu vou curtir minha vida. Abandono Deus. Deus não quer só nos salvar, Deus quer nos salvar e nos preparar e tem um chamado específico. Senão Ele não ia chamar a igreja de corpo de Cristo. Senão Ele não ia chamar a igreja de corpo de Cristo. Ele ia chamar o meu povo, simplesmente o meu povo, a geral. E a gente vai sair da geral, para quem entende de futebol, que não é o meu caso, mas de geral eu sei. O pessoal que fica lá na arquibancada, e a gente vai passar a fazer parte do cerne, daquelas pessoas que andam próximo de Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que Ele espera das nossas vidas. Amém? E eu perdi aqui, de novo aqui. Mas eu quero voltar naquilo da restituição que a gente pega aí. Gente, vamos ter a sensibilidade espiritual. Tudo aquilo que Deus tem nos dado é dele. Sabe do que Ele nos chama? De mordomo. Tudo que nós temos é dele. Então, às vezes a gente crê, eu entrego 10% e acho que 90% eu faço o que quer. Não. Se eu não gerenciar bem os 90%, Ele vai tirar os 90% de mim. Porque, na verdade, sabe o que Ele quer? Ainda que eu esteja duro, passando fome, Ele quer o meu coração. Então, às vezes, Ele permite circunstâncias nas nossas vidas, sabe para quê? Para que a gente se aproxime dEle. Que mais importante para Ele é a nossa vida eterna do que a nossa vida passageira aqui. E, se necessário for Ele nos ajustar, nos espremer, para que a gente não se desvie da presença dEle, Ele vai fazer.
Porque uma vida eterna não se compara com 80, 100 anos que a gente vai passar aqui, amém? Moisés intercede pelo povo. Mesmo depois de ter visto tudo que o povo tem feito, ele pega e intercede pelo povo. Olha o que Deus disse para Moisés, em Êxodo 32, 10 e 11. Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus falando para Moisés, depois farei de você uma grande nação. Imagina Moisés, poxa, Deus está querendo matar todo mundo, e a promessa que ele tinha feito para Abraão, agora é para mim. Então, as pessoas vão falar lá na frente no futuro, isso da linhagem de Moisés, né? Não da linhagem de Abraão. Ele poderia ter pego isso para ele, mas mesmo diante da meninice do povo, daquela mentalidade antiga de Egito, Moisés, como tinha esse caráter transformado, ele falou, não, Deus, não faz isso não. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Moisés clamou, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? Moisés, uma pessoa ferida, ele é capaz de jogar os outros debaixo do ônibus. Mas Moisés, ele estava ferido, ele estava frustrado, ele estava triste. Mas ele falou, não, Deus, esse povo que o Senhor chama de seu povo, se transformou no meu povo. Então eu vou lutar com eles até a morte, para tudo aquilo que o Senhor determinou na minha vida. Ainda que eu não vá entrar em Canaã, mas eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Eu vou levar esse povo até lá, Senhor. Não mate esse povo. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Um grande líder, ele não quer punir o povo. Ele intercede pelo povo. Ele sofre pelo povo. Ele chora pelo povo. Ele investe tempo da vida dele pelo povo. E ele luta para que ninguém venha desistir. Amém? Êxodo 32, 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro, as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte. Olha o que Moisés fez. Pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e com muito amor fez com que os israelitas bebessem. Com muito amor. Fala, agora vocês vão beber o ídolo de vocês, viu? Queridão, vocês vão ficar ricos por dentro. Vocês vão ficar ricos por dentro. Deus já queria ter transformado vocês, agora é hora de vocês se enriquecerem, vão estar cheios de ouro no bucho. Olha nesse ponto aqui, ó. E perguntou para Arão, que lhe fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Olha, quero contextualizar um pouco disso daí. Depois que o povo saiu do Egito, haviam se passado 3 meses, eles estavam no pé do Monte Sinai. E Deus queria ali estabelecer uma aliança. Moisés subiu, falou com Deus, e Deus falou, Moisés, desce lá, fala para esse povo santificar, depois você vai trazer eles para mim aqui no monte, vão ter várias limitações, eles vão poder chegar até tal lugar, mas eu quero falar com o povo. Que eles se santifiquem, que marido e mulher não façam daquelas coisas, que não tenham nada, uma santificação, purificação completa, porque Deus queria falar com o povo. E Deus disse que Deus estava querendo fazer com o povo uma aliança. Até esse momento não existia lei. Até esse momento não existia a lei dos mandamentos. Deus falou, esse povo já saiu do Egito, é o meu povo. Agora eu quero mostrar para eles as leis e como deve se viver o reino de Deus. Existem regras no reino. Teve um casamento ontem na Inglaterra, que é da sociedade ocidental, é o reino monarca que mais prevalece, né, que a gente sabe que é o reino da Inglaterra. Aquela menina que é uma atriz, agora ela é classificada de ex-atriz. Eu li lá no site. A ex-atriz que se casou com o príncipe. Ela teve que se adaptar aos costumes do reino. Ela teve que falar, você quer se casar? Está namorando? Está namorando? Quer se casar comigo? Então tá. Então tem costumes. Você vai ter que abrir mão de ser atriz, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Existem costumes e regras. Da mesma forma o reino de Deus.
Deus estava aqui e falou, vocês são o meu povo, nós estamos namorando, eu livrei vocês. Agora, eu quero mostrar para vocês como funciona o reino, o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Essas são as minhas regras, essa é a minha aliança. Aqui estão os meus mandamentos. Baseado nisso, vocês vão ser reconhecidos pelo meu povo. E estabeleceu os 10 mandamentos. E Deus chama o povo para que o povo subisse. E quando eles estavam no pé do monte, ouvindo o barulho de Deus, o povo falou, Moisés, faz o seguinte, tá bom assim, o time que está ganhando não se mexe. Para que você quer que a gente suba ao monte? Sobe você, fala com Deus, Ele fala com a gente, e você vem e fala com a gente. Mas não era isso que Deus queria, porque Deus falou assim, eu quero que esse povo que eu livrei do Egito, transformar ele numa nação de sacerdotes. Isso não está só lá em 1 Pedro 2,9, não. Isso aí, Deus já queria que o povo fosse uma nação de sacerdotes. E o povo falou assim, não vamos mexer com isso não. E Moisés foi e falava com o povo. E ele era esse instrumento do povo. Da mesma forma, Jesus. Jesus nos tirou do Egito. Jesus nos tirou de uma vida complicada. Hoje, nós estamos livres do Egito. Só que a gente precisa ainda colocar uma aliança no nosso dedo. E para que ele explique qual que é o reino dele, qual que é o formato das nossas vidas, daquelas pessoas que servem verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer pôr essa aliança no nosso dedo. Ele quer que a gente seja aqueles que andem próximo dele, não como a multidão. A gente falou esses dias no Gesão, da diferença das pessoas que andavam com a multidão, e Jesus falava por parábolas, e as pessoas que andavam próximo dele, ele revelava o significado das palavras, que a gente venha a ser esses, que receba o significado das palavras, das parábolas, porque é isso que vai nos fazer ter vida eterna e nos transformar em sacerdotes do Senhor, amém? Deus queria fazer, então, era uma aliança com o seu povo, só nesse lugar que eles receberam as leis, e Moisés foi um modelo de Jesus, para a gente, e nós somos o corpo de Cristo, amém? Deuteronômio 34, 10 a 12. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais, maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra os seus servos e contra toda a tua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Ele foi um grande líder. Jesus foi um grande mestre. Moisés libertou, tinha quantas famílias? 600 mil famílias? Aproximadamente 600 mil famílias no Egito. Quantas Jesus já libertou? Quantos milhares e milhares e milhares e milhares. E quantos podem ser libertos através das nossas vidas? Nós somos o povo de Deus. Você quer colher? Você quer colher? O povo de Deus não desiste das suas alianças. O povo de Deus anda firmado com tudo aquilo que Deus estabelece. O povo de Deus luta pela sua família. O povo de Deus luta pelos seus filhos. O povo de Deus luta por sua comunidade. 1 Pedro 2, 9. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Amém, nós somos nós somos como Moisés, nós somos como Jesus, nós não somos só como Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Se você está pensando em desistir, se você pensou em desistir, não desista. Se você está pensando em parar, se tem pensado em parar, não pare, vale a pena, apesar do que aquilo que a gente possa estar passando, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nos prostrar diante dEle, e pedir para Ele, Senhor, me explica por que eu estou passando por isso. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para que eu possa cumprir na sua totalidade? Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar. Feche seus olhos para a gente meditar.
Se as circunstâncias têm lhe dado motivos de desistir, não desista. Ache o seu chamado em Deus. Só isso pode trazer a verdadeira alegria. Se as coisas não estão acontecendo da forma que você planejou, aprenda a se adaptar. Deus está te dando a oportunidade de ser usado por Ele. Por isso Deus está te tratando. Aprenda a se adaptar. Deus está nos capacitando. Se você está querendo abandonar tudo, busque conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Não fique só. Não fique só. Porque quem estiver só, vai tropeçar e vai cair. Deus tem o maior interesse em nos transformar. Ele já nos fez corpo de Cristo, mas Ele quer nos transformar em completos libertadores. E nenhuma das nossas lutas e das nossas pequenezes podem impedir o mover de Deus acontecer nas nossas vidas. Amém? Eu queria fazer uma oração com pessoas que têm pensado em desistir, com pessoas que ainda não entenderam o propósito específico de Deus para a vida deles. Se a gente viesse ter um tempo de oração juntos aqui na frente. Hoje nós somos poucas pessoas, a gente pode se abraçar. Não importa a luta, não importa a perseguição, não importa o que a gente estiver passando, mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é muito mais. Nós fomos os Moisés dessa geração. Nós somos aqueles que temos recebido a palavra de Deus. E Ele quer colocar uma aliança nos nossos dedos. Muito mais do que nos libertar. Ele quer nos transformar em verdadeiros discípulos dEle. Se você quiser não mais ser parte daqueles que são a multidão, mas ser parte daqueles que recebem uma palavra do Senhor, profeticamente, num ato de coragem, vamos nos reunir aqui na frente para a gente fazer uma oração. Amém?